Perfeito. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Estamos sim. Deixa eu ver aqui. Let me check. All right. Everything's okay. Só me falem se vocês estão me ouvindo para que a gente possa continuar. Começar, aliás. Estamos sim, pode continuar. Então, perfeito. Vamos lá. Hoje é a nossa primeira aula sobre tronco cerebral. Nós vamos fazer 3 aulas básicas sobre tronco cerebral. Hoje é bulbo, próxima semana ponte e depois mesencéfalo. O meu objetivo é trazer para vocês uma anatomia simplificada e clínica do bulbo, para que a gente possa entender como fazer diagnósticos de lesões do bulbo. O que eu quero que vocês entendam é localização. Vocês já tiveram aulas de medula e vocês aprenderam a localizar algumas lesões medulares. Então, vocês já sabem que lesão medular geralmente dá um quadro clínico de paraparesia ou tetraparesia, ou plegia, fraqueza completa, paresia, fraqueza parcial. Tendo, geralmente, quando é mielite transversa, corte, ou quando você tem uma lesão muito grande dos 2/3 anteriores da medula, perda de sensibilidade superficial, abaixo do nível da lesão. Se houver lesão da porção posterior, perda de sensibilidade profunda, atrastésica e palestésica, abaixo do nível da lesão. E geralmente você também tem incontinência ou retenção urinária. No início, nas lesões medulares, você pode ter arreflexia, que justifica o chamado choque medular, principalmente secundária a trauma medular, mas também lesões inflamatórias podem produzir isso. Na fase crônica de lesões vasculares ou inflamatórias e durante o percurso de lesões compressivas ou infiltrativas, você começa a ter reflexos exacerbados, clonos, Babinski, cãibra e dor. Então, essa é a lesão medular. É claro que existem outras formas de lesão medular, como somente uma alteração de sensibilidade profunda, somente uma alteração, principalmente de força de trato piramidal, sem, na verdade, pegar tanto sensibilidade superficial. Você pode ter mielite transversa medular, em que você pode ter até mesmo uma síndrome de Brown-Séquard, com fraqueza e perda de sensibilidade profunda de um lado só, e sensibilidade superficial do lado contrário, e outras síndromes. Então agora vocês vão aprender a diferenciar uma lesão medular de uma lesão bulbar. Bem, quando a gente fala de tronco cerebral, a gente fala de síndrome alterna. O que é síndrome alterna? Síndrome alterna é quando você tem um sinal de tronco de um lado, como sinal piramidal do outro. Um exemplo claro, por exemplo, a síndrome de Dejerine, que a gente vai ver aqui, que pega a base do bulbo e, portanto, pega o trato córtico-espinhal, que está descendo na base do bulbo. Você tem perda de sensibilidade do lado contrário à lesão. Você tem perda de motricidade, perdão, do lado contrário à lesão, porque a lesão se instala antes da decussação das pirâmides. Nós vamos ver aqui o que é também. Só que também você tem lesão do trato do hipoglosso, o nervo que vai para a língua. E, portanto, você tem paralisia do hipoglosso do lado contrário à fraqueza. Então, você tem lesão do mesmo lado do trato piramidal, que ainda não cruzou, e do hipoglosso. Você vai ter fraqueza clínica do lado contrário e vai ter paralisia do hipoglosso do mesmo lado. Isso é uma síndrome alterna. Síndromes alternas costumam localizar em tronco cerebral. No bulbo não vai ser diferente. Então aqui nós temos uma visão do bulbo, aqui o tronco cerebral inteiro, né? Aqui nós temos o tálamo, aqui nós temos o mesencéfalo, aqui nós temos a ponte e aqui nós temos o bulbo. O bulbo é uma continuação mais proximal da medula, né? A medula começa mais ou menos aqui, ao nível da transição, do momento em que o tronco cerebral ele sai pelo forame magnum, você já vira a medula. Até então, até mais em cima, você tem um bulbo.
E uma característica importante do bulbo é a saída dos nervos cranianos. Existe um nervo craniano que não sai somente do bulbo, sai também da medula cervical, é o famoso nervo acessório. Então, o nervo acessório, que antigamente era chamado de espinhal, é o 11º nervo craniano. Ele sai também da porção superior da medula cervical. Tanto que ele faz parte do plexo cervical. Um outro nervo importante, que apesar de não sair do bulbo, sair da ponte, também tem continuação mais profunda na medula, é o trigêmeo. Nós vamos falar do trigêmeo na próxima aula, mas o trigêmeo ele se continua até o 2º segmento medular. O bulbo possui alguns nervos importantes. Então aqui, por exemplo, você tem nervos que saem na transição bulbo-pontina. O 6º nervo sai da transição bulbo-pontina. O 7º nervo sai da transição bulbo-pontina. E o 8º nervo sai da transição bulbo-pontina. Esses nervos não são bulbares, são pontinos, porque os núcleos dele estão localizados aqui atrás da ponte, no tegmento pontino. Agora, o nervo vago, nervo glossofaríngeo, nervo hipoglosso e nervo acessório são considerados nervos bulbares. Por quê? Porque esses nervos possuem núcleos localizados dentro do tegmento bulbar. E o trajeto deles passa pelo bulbo. Então, quais são os 4 nervos cranianos que saem do bulbo? Glossofaríngeo, vago, acessório e hipoglosso. Isso significa que qualquer lesão de um desses nervos automaticamente me remete ao bulbo? Não. Você tem, por exemplo, lesão do hipoglosso na saída dele, do lado de fora. Aí você tem uma lesão periférica do hipoglosso. O nervo acessório pode ser lesado na saída dele no pescoço, por massas. Massa cervical pode lesar o acessório. E, portanto, consequentemente, não é uma lesão intracraniana. O glossofaríngeo também pode ser lesado fora do bulbo, assim como o vago. O vago tem um trajeto enorme. O vago sai, ele é tanto motor como sensitivo, é um nervo misto, também autonômico, que ele tem fibras parasimpáticas. O vago sai e ele vai inervar praticamente todas as estruturas viscerais até o final do abdômen. Então, consequentemente, você tem síndromes relacionadas a nervos cranianos que não são de dentro do crânio. Mas quando você tem uma síndrome que pega, por exemplo, sensibilidade, força, alteração de consciência, ataxia e mais nervo craniano, aí você vai localizar dentro do tronco cerebral, porque você tem que se lembrar, está tudo lá dentro. Está tudo lá dentro. Se você tem lesão de mais de um aspecto da anatomia do bulbo, é claro que a síndrome que você vai encontrar remete-se a uma lesão de dentro do bulbo. Então, por exemplo, de novo, a síndrome de Dejerine. Você tem uma fraqueza de um lado com lesão do hipoglosso do outro. Se você tiver só lesão do hipoglosso, fica difícil de jurar que a lesão é dentro do bulbo. Pode ser fora. Pode ser uma massa comprimindo. O hipoglosso passa por dentro, ele vai pela língua por dentro. Pode ser uma lesão do hipoglosso por algum motivo, pode ser trauma, por exemplo, um tumor lesando o hipoglosso. Se você tiver só o hipoglosso puro. Mas se você tiver o hipoglosso com lesão de trato longo, paresia, aí, sinceramente, você precisa ter uma localização, você precisa provar que a localização ela relaciona-se ao cruzamento de 2 sistemas. Nesse caso, o hipoglosso e o trato córtico-espinhal. Então, não tem como ser em outro lugar que não no bulbo que você vai ter esse tipo de coisa. Ao menos que o paciente tenha 2 lesões diferentes. E, geralmente, a gente procura uma lesão só. A gente só procura 2 lesões diferentes quando a gente vê que realmente não se encaixa. A lateral do bulbo, vocês notam que existe essa oliva. A oliva inferior, ela responde, ela relaciona-se a um núcleo chamado núcleo olivar inferior, que é um núcleo que se liga ao cerebelo e também projeta-se, recebe projeções da medula e se liga ao cerebelo. É um núcleo de relé de informações que provém da medula em direção ao cerebelo. Aqui você tem o cruzamento das pirâmides. Olha que bonitinho isso aqui. Aqui é o trato córtico espinhal, passando de um lado para o outro.
90% do trato córtico espinhal, descendo na medula como trato córtico espinhal lateral, cruza ali ao nível da decussação das pirâmides. Os outros 10%, relacionando-se ao trato córtico espinhal anterior, não cruza. E geralmente vai inervar os músculos do tronco. Por isso que pacientes com acidente vascular cerebral, por exemplo, eles mantêm a força do tronco relativamente intacta. Porque você tem 10% do trato córtico espinhal que vão mais para essa região do tronco, que estão intactos, que na verdade não cruzam, descem pelo mesmo lado. Na porção posterior, você tem um quarto ventrículo, os forames de Luschka e Magendie, né, que são forames pelo qual o quarto ventrículo se comunica com o restante do espaço licórico. Aqui você tem a parede anterior do quarto ventrículo e o plexo coroide. Na parede anterior do quarto ventrículo, você tem vários núcleos, como o núcleo facial, um pouco mais em cima, o núcleo do hipoglosso, um pouco mais embaixo, o núcleo salivatório superior, o núcleo salivatório inferior, o núcleo dorsal do vago e outros que a gente vai ver. Aqui você tem os pedúnculos cerebelares, a maneira como o tronco cerebral se liga ao cerebelo. Pedúnculo cerebelar superior, que vem do mesencéfalo, ou bráquium conjuntivo. Pedúnculo cerebelar médio, que provém da ponte, ou braço da ponte. E pedúnculo cerebelar inferior, ou corpo restiforme, que provém do bulbo. Esse nervo aqui é o famoso nervo troclear, que vai para o oblíquo superior. É o único nervo que sai da porção posterior do tronco cerebral e já se cruza logo na frente, e já sai cruzado. Na verdade, o nervo da esquerda ele sai da direita, e o nervo da direita sai da esquerda. Então ele já sai cruzado, é o único nervo craniano cruzado. Um outro nervo craniano cruzado importante é o nervo craniano que vai para o reto superior. Mas aí a gente vai ver quando estiver estudando o núcleo do nervo oculomotor. Aqui uma visão relativamente simples do bulbo, né? Demonstrando o núcleo grácil e o núcleo cuneiforme. O núcleo grácil e o núcleo cuneiforme são dois núcleos que estão relacionados ao trato posterior. O cordão posterior, cordão grácil, medial, que provém do membro inferior, e o cordão lateral, cuneiforme, que provém do membro superior, eles acabam chegando aqui nos núcleos correspondentes do bulbo, e daqui eles cruzam na linha média, na forma do leminisco medial. Então, o leminisco medial, ele está onde? Deixa eu me localizar. Aqui o leminisco medial, decussação deles. Eles cruzam na forma de leminisco medial e sobem em direção ao tálamo. Lembrar que todos os tratos são cruzados. Então, o trato cordonal posterior, ele entra na medula pelo mesmo lado, sobe até o bulbo e cruza no bulbo para o outro lado. E do outro lado, ele vai, consequentemente, via leminisco medial, lá para cima, em direção ao tálamo. Aqui é o nervo trigêmeo, especialmente o núcleo espinhal, o trato espinhal do nervo trigêmeo, que vai até C2. Aqui é o canal central, e a partir daqui você tem o tegmento bulbar inferior. Para cá é a base do bulbo. E aqui é uma parte do bulbo que ainda possui resquícios da medula. Aqui você tem a decussação das pirâmides, o trato córtico espinhal indo de um lado para outro. Aparece aqui como decussação das pirâmides. E aqui os tratos espinocerebelares. O trato espinotalâmico lateral, que já subiu cruzado, né? Ele cruza lá de baixo quando ele entra. E ele vai até o tálamo, carregando informações térmicas dolorosas. O fascículo longitudinal medial, que é um fascículo que provém lá de cima e desce lá do mesencéfalo, e esse fascículo ele vai ligando vários núcleos com vários nervos cranianos. Os principais núcleos que ele liga são o abducente com o óculo motor. E o fascículo longitudinal medial ele é importante para fazer a movimentação conjugada lateral. A lesão do fascículo longitudinal medial entre o sexto e o terceiro nervo leva à famosa síndrome de oftalmoparesia internuclear, que nós vamos falar sobre ela quando estiver falando de mesencéfalo. Aqui os tratos espinocerebelar anterior e posterior, que carregam informações via pedúnculo cerebelar inferior para o cerebelo. Essas informações são importantes porque esses tratos espinocerebelares, eles mandam para o cerebelo como é que está a situação dos fusos musculares. Qual músculo está contraído, qual músculo está relaxado, onde está o pé, onde está o outro, para que o cerebelo possa fazer o cálculo postural adequado.
Um pouco mais em cima, nós temos a pirâmide ainda sem cruzar. Aqui é a pirâmide não cruzada ainda, ela vai cruzar embaixo. Aqui ela aparece não cruzada e, portanto, aqui é a continuação do trato córtico-espinhal, que provém lá de cima, do córtex até a medula. Aqui os tratos espinocerebelares, aqui o núcleo olivar inferior. O núcleo olivar inferior é o núcleo importante que se correlaciona com as vias cerebelares. E existe um triângulo chamado Triângulo de Guillain-Barré, que é o triângulo entre o núcleo olivar, o núcleo cerebelar denteado contralateral e o núcleo rubro. E isso geralmente está relacionado a esse triângulo de Guillain-Barré. Ele está relacionado a uma síndrome chamada tremor de Holmes e a outra síndrome chamada tremor palatal. A presença de tremor de Holmes, eu vou mostrar para vocês quando estiver falando sobre tremores. E tremor palatal, geralmente localiza no triângulo de Guillain-Barré, entre o mesencéfalo e o bulbo. Aqui o núcleo ambíguo. O núcleo ambíguo é um núcleo importante relacionado à saída de alguns nervos, especialmente o glossofaríngeo e o vago. Aqui você ainda tem o núcleo do nervo trigêmeo, aqui você tem os núcleos do hipoglosso e aqui você tem o fascículo longitudinal medial, que está descendo lá de cima até o final do bulbo. Um pouco mais em cima você já tem o restante, né? Aqui você tem a própria oliva inferior, aqui na oliva. Aqui o trato piramidal e o núcleo arqueado. Aqui você tem o núcleo acessório olivar. Aqui o núcleo acessório olivar dorsal, são núcleos relacionados com essa parte cerebelar. Aqui você tem o trato espinocerebelar lateral, já está pequenininho, né? Aqui você tem o núcleo coclear. Aqui você começa a observar algumas coisas interessantes. Aqui você tem o núcleo vestibular. O inferior e o medial estão localizados no bulbo. E o superior e o lateral estão localizados na ponte. Núcleos vestibulares estão relacionados com vias vestibulares. Aqui você tem um núcleo coclear anterior. Então, algumas vias auditivas já estão no bulbo. A maior parte está na ponte. Aqui você tem o núcleo dorsal do vago, o núcleo motor do vago. Aqui você tem o núcleo do trato solitário, que também está relacionado com a parte autonômica, né? Aqui o núcleo ambíguo. Aqui o núcleo e o trato do trigêmeo. E aqui o pedúnculo cerebelar inferior. O pedúnculo cerebelar inferior carrega informações vindas do núcleo olivar, né, principalmente, mas também de outras vias, como o trato cerebelar, em direção ao cerebelo. Núcleo vestibular, núcleo coclear posterior, está aqui também, né? Aqui o fascículo longitudinal medial e o leminisco medial. Olha o leminisco medial, aqui ele parece só um núcleo, né? E aqui ele já está praticamente bem desenvolvido na forma de um trato, subindo em direção ao tálamo, né? Aqui o fascículo longitudinal medial e aqui o trato tectoespinhal. O trato tectoespinhal que provém da região tectal do mesencéfalo. É um dos tratos antigravitacionais. Gravitacionais. Um dos tratos que realizam a postura de decorticação quando você tem lesão cerebral. Núcleo é onde fica os corpos neuronais, Beatriz. E fascículo são as vias, os axônios desses corpos em direção a um trato, na verdade. A diferença entre trato e fascículo, basicamente, é só o tamanho. O fascículo é um trato um pouco menor. O trato, você tem o conjunto de estruturas, geralmente axônios, que provém daqueles neurônios que estão localizados com os corpos nos núcleos, e o trato pode ir para qualquer lugar. Os tratos espinotalâmicos, por exemplo, sobem, os tratos córtico-espinhais descem. Já o fascículo longitudinal medial é um trato pequeno, geralmente é um trato que fica dentro somente de uma estrutura, nesse caso o tronco cerebral, que liga alguns núcleos entre si. Os corpos neuronais relacionados a esse fascículo estão localizados nos núcleos. Núcleo terceiro, o núcleo do sexto nervo, por exemplo. Aqui você tem uma visão interessante da anatomia vascular. O bulbo ele é irrigado pela artéria espinhal anterior, que é ramo da artéria vertebral, como a gente já viu na aula de medula. A artéria vertebral
propriamente, ela irriga a porção lateral do bulbo. A artéria cerebelar posterior inferior, ela irriga a porção dorsolateral do bulbo. E a artéria espinhal anterior, uma outra parte, irriga também a porção, aliás, a artéria espinhal posterior irriga a porção posterior inferior, do bulbo. Então, a artéria espinhal anterior irriga praticamente toda a região anterior do bulbo. Ela é ramo da artéria vertebral. Então, uma lesão da artéria vertebral poderá dar lesão também do território da artéria espinhal anterior. A artéria vertebral irriga a parte lateral, uma pequena fatia da parte lateral do bulbo. A artéria espinhal posterior irriga a porção posterior da porção inferior do bulbo, enquanto que a artéria cerebelar posterior inferior irriga a porção dorsolateral clássica do bulbo. Então, são 4 artérias, relacionadas à irrigação do bulbo. Muito bem, então vamos lá, gente. Aqui é a famosa síndrome de Dejerine. Aqui é o nervo hipoglosso. Aqui você tem o núcleo do hipoglosso. E aqui você tem o nervo do hipoglosso. Aí você me pergunta, então qual é a diferença de um fascículo para um nervo? Um fascículo, ele junta núcleos. Um nervo, ele é um nervo. Ele sai de um núcleo e vai até um músculo ou vai até uma estrutura periférica. Pele, por exemplo, ou glândula. Então, um fascículo, ele é um pequeno trato que liga núcleos, e um nervo é um pequeno trato que sai de um núcleo ou que entra no núcleo e que provém ou vai em direção à estrutura periférica. Quando ele provém, ele é sensitivo. Então, ele está vindo da pele, ele está carregando informação sensitiva. Quando ele vai para a periferia, ele é um nervo motor. Ele está indo levar informação motora para os músculos, ou informação glandular, por exemplo. A síndrome de Dejerine, você tem, então, lesão da pirâmide bulbar antes da decussação, do leminisco medial após a decussação. Ele decussa lá embaixo. Aqui já está em cima. E você tem lesão do próprio nervo hipoglosso. Então, a síndrome de Dejerine, ela pode produzir um quadro de fraqueza contralateral, perda de sensibilidade profunda contralateral e paralisia da língua ipsilateral, ou seja, do mesmo lado. Então, essa é a famosa síndrome de Dejerine. Então, a síndrome de Dejerine é uma síndrome clínica do bulbo, em que você tem fraqueza contralateral, a pirâmide ainda não cruzou, ainda vai cruzar. Perda de sensibilidade profunda, aqui você tem o trato córtico, o trato leminísco medial, já depois do cruzamento, que ele sobe, ele não desce, e a fibra do hipoglosso. Observe que também você pode ter alterações de movimentação ocular por lesão do leminísco medial. Algumas vezes você pode ter alteração de movimentação ocular sem lesão de nenhum nervo craniano responsável pela motilidade ocular. Existem algumas formas, isso a gente vai discutir depois, eu vou dar uma aula para vocês só disso. Existem algumas formas de alteração de movimentação ocular que não tem absolutamente nenhuma relação com lesão de nervo ou músculo. Um exemplo é o famoso skill deviation. O skill deviation é uma síndrome que você tem uma hipertonia de certos músculos em detrimento de outros. Geralmente por lesão de vias vestibulares centrais, mais raramente periféricas, geralmente bilaterais, ou lesões de cerebelo. E aí você tem um olho para baixo e um olho para cima, sem que você tenha lesão de movimentação ocular. O terceiro, o quarto e o sexto nervos, oculomotor, troclear e abducente, que são os nervos que inervam os músculos oculares, estão todos normais. Então, na síndrome de Dejerine, você tem... Só um momentinho, por favor. Hemiparesia contralateral simétrica, poupando face. Por que poupando face? Porque o núcleo do facial ainda está lá em cima. E a face já foi inervada. Então, a paralisia é do braço e da perna. A paralisia não é do rosto. Vai ter paralisia contralateral se você tiver lesão da ponte ou do mesencéfalo.
Caso contrário, não. Você não vai ter paralisia da face, só do braço e da perna. Você pode ter perda de vibração e propriocepção do mesmo lado da paralisia, porque você teve lesão do lemnisco medial. E você tem lesão do 12º nervo craniano, do hipoglosso. A lesão do hipoglosso, gente, pensar na língua. A língua são um conjunto de mais ou menos 16 músculos, mais ou menos, que mexem a língua em várias direções. Mas existe um músculo especial chamado genioglosso. Esse genioglosso é o músculo principal da língua. O genioglosso da direita joga a língua para a esquerda, o genioglosso da esquerda joga a língua para a direita, e quando os dois fazem o movimento, a língua vai para frente. Portanto, se o paciente joga a língua para fora e a língua desvia, a fraqueza é para o lado para onde a língua está desviando. Então, se desvia para o lado direito, a fraqueza é do lado direito. Se desvia para o lado esquerdo, a fraqueza é do lado esquerdo. E quando o paciente bota a língua para fora, ele puxa a língua para o outro lado. Então, por quê? Porque o genioglosso da direita puxa a língua para a direita. E o genioglosso da esquerda puxa a língua para a esquerda. Então, se eu tenho uma fraqueza do genioglosso direito, na hora que eu jogo a língua para fora, eu jogo a língua para a direita. Mas eu puxo a língua para a esquerda. Espero que tenham entendido isso. Se tiverem alguma dúvida, por favor, falem agora, enquanto a gente está aqui, tá? Para a gente poder continuar. Também, se eu estiver indo muito rápido, por favor, me avisem. Lembrando que esse é o nosso programa de apadrinhamento, né? Nós estamos atualmente com 4 alunos assistindo, mas, se eu não me engano, nós temos um grupo de WhatsApp com vários alunos, né? Acho que com 8 ou 9 alunos. Aqui, então, nós temos a síndrome de Dejerine, aqui bonitinho, observe aqui é o livro inferior, aqui é o trato córtico espinhal, aqui é o núcleo arqueado, aqui você tem o pedúnculo cerebelar inferior, e aqui você tem outras coisas, né? Aqui é o quarto ventrículo, aqui você tem o núcleo do hipoglosso, aqui você tem o núcleo do vago, o dorsal do vago, o núcleo ambíguo, etc. Posso sim, Guilherme. Então vamos lá. O hipoglosso da direita, o genioglosso, o músculo da direita, ele empurra a língua para a esquerda. E o genioglosso da esquerda empurra a língua para a direita. Então, se eu tenho uma fraqueza do genioglosso do lado direito, a minha língua, quando eu jogar a língua para fora, ela será empurrada para a esquerda. Por quê? Porque, aliás, perdão. Se eu tenho uma fraqueza no músculo da direita, na hora que eu jogar para frente, ela vai jogar para a própria direita. Por quê? Porque eu enfraqueci o músculo da direita, só está fraco o músculo da esquerda. E o músculo da esquerda joga a língua para a direita. Então a língua faz isso. Quando ela vai para frente, ela cruza. Então a esquerda vai para a direita vai para a esquerda e a língua vai para frente. Isso fora da boca, quando você empurra a língua para fora. Agora, quando você puxa a língua para dentro da boca, aí o músculo da direita puxa a língua para a direita, o músculo da esquerda puxa a língua para a esquerda. E aí, consequentemente, se você tem uma fraqueza do lado direito, você vai acabar puxando a língua para a esquerda. Então, você empurra a língua para a própria direita e puxa a língua para a esquerda na fraqueza do lado direito, e você empurra a língua para a esquerda e puxa a língua para a direita na fraqueza do lado esquerdo. Por quê? Porque para empurrar, a língua faz isso, mas para puxar, a língua faz isso. Então, aqui você tem a síndrome de Dejerine. Síndrome de Dejerine, você tem lesão desta região, com fraqueza contralateral, perda de sensibilidade profunda contralateral e paralisia do hipoglosso ipsilateral. Nada. Vamos continuar. Olha aqui numa ressonância uma lesão da artéria espinhal anterior ou da artéria vertebral com lesão do porção anterior do bulbo, famosa síndrome de Dejerine. Aqui é uma ressonância magnética, aqui é um T2 e aqui é um flare.
mostrando a lesão brilhando. Falei, não, perdão, isso aqui é uma difusão. Difusão. Mostrando a lesão brilhando. Olha que bonito. A lesão do dorso do bulbo, esta região aqui, irrigada pela famosa PAICA, artéria cerebelar póstero inferior, é a síndrome neurológica mais conhecida do mundo. A síndrome vascular neurológica mais conhecida, chamada síndrome bulbar lateral ou síndrome de Wallenberg. Já vi várias dessas. A síndrome de Wallenberg, ela pega uma quantidade enorme de estruturas. Mas observem que ela não pega o trato córtico-espinhal anterior. Portanto, a síndrome de Wallenberg não produz fraqueza muscular. No entanto, ela vai produzir perda de sensibilidade, geralmente da face ipsilateral, do mesmo lado, por pegar o núcleo do trigêmeo. Ela pega uma parte do espino talâmico e ela pode dar fraqueza contralateral do corpo, porque você já cruzou, o espino talâmico já cruzou lá embaixo. Você pode ter alteração vestibular. A tontura que dá é intensa. Os pacientes, quando iniciam Wallenberg, eles falam que a casa vira do avesso. Tudo começa a rodar. É uma tontura intensa, não consegue ficar em pé. O paciente cai. Teve um paciente meu que viu o teto ir para o chão e o chão ir para o teto. Ele, de repente, levantou e, subitamente, as coisas viraram do avesso. O paciente pode fazer um quadro de ataxia, perda de coordenação, tanto apendicular do mesmo lado, dificuldade de fazer esse movimento, quadro cerebelar, como uma ataxia axial. O paciente não consegue ficar de pé, cai ficando de pé. O paciente pode fazer rouquidão, disfagia, dificuldade para engolir, disartria, fala alterada. Por lesão do vago e do glossofaríngeo, o paciente pode fazer, respectivamente, paralisia do palato. Eu vou mostrar isso para vocês. Eu vou dar uma aula de semiologia bulbar para vocês. E aí eu vou mostrar tudo isso, para não ficar confusa a aula. Ele pode fazer uma paralisia do palato, você tem uma lesão do vago, o palato ele fica parado de um lado e move do outro. E aí quando você pede para o paciente falar aqui o sininho, a úvula, em vez de subir reto, ela sobe para um lado só, não sobe para o outro. O paciente pode fazer também, além da disfagia, além da voz rouca, além da paralisia de palato, o famoso sinal de Vernet, que é o famoso sinal da cortina. Eu vi isso somente uma única vez. O paciente fala alguma coisa e você vê o músculo da faringe, um lado abrindo e o outro lado parado. Por lesão do glossofaríngeo, que é um nervo puramente ou principalmente autonômico, o paciente pode fazer taquicardia, bradicardia, alteração pressórica e outras coisas. E também lesa o trato simpático, que está passando aqui atrás. E o paciente vai fazer uma síndrome chamada síndrome de Horner, que vocês provavelmente já ouviram falar, que é uma síndrome que você tem queda da pálpebra, o olho pequenininho, a pupila pequenininha, e o olho entra um pouquinho por hipotonia da musculatura inervada pela via simpática. Nós também falaremos sobre isso. Então, eu vi recentemente um paciente meu, filho de um outro que também teve o quadro de Wallenberg, mas foi um Wallenberg incompleto, não foi tão bonito assim. O filho dele fez uma dissecção da artéria vertebral, lesou a parede da artéria vertebral. E aí, consequentemente, ele fez o Wallenberg mais clássico que eu já vi na vida. Parece que o quadro dele leu o livro. Ele tinha Horner, do mesmo lado, pitose palpebral, com pupila pequena, tinha o skill deviation, um olho do mesmo lado mais baixo do que o outro, tinha diplopia, tontura intensa, paralisia de palato, sinal da cortina, tinha disfagia, disartria, ataxia, apendicular e axial, perdeu a sensibilidade do lado contrário e perdeu a sensibilidade facial do mesmo lado. Assim, foi assim, um dos Horners mais um dos Wallenbergs mais clássicos que eu já vi na vida. O legal do Wallenberg é que se o paciente ele passar bem a primeira semana, em geral, ele se recupera rapidamente. Então, a recuperação do Wallenberg é em torno de 1 a 2 meses. E é uma recuperação, muitas vezes, rápida e quase completa. Todos os Wallenbergs que eu vi, com exceção de um, que o paciente acabou falecendo por outras coisas, todos os Wallenbergs que eu vi recuperaram rapidamente.
Existe. Dejerine-Roussy é uma outra síndrome. É uma síndrome relacionada à neuropatia dolorosa. É uma síndrome relacionada à dor de membros inferiores associada à neuropatia periférica. É outra síndrome. Não confundir com Lévy-Roussy. Só um momentinho. Só confirmar. Só confirmar. Eu acho que eu estou errando. Dejerine-Roussy é outra coisa. Dejerine-Roussy é a síndrome de dor talâmica. Isso mesmo. É síndrome de dor talâmica. Geralmente você tem uma lesão de tálamo, um infarto talâmico, por exemplo, uma hemorragia talâmica. O mais clássico é a hemorragia talâmica. E aí você tem uma síndrome dolorosa contralateral. Essa síndrome dolorosa contralateral é uma síndrome que a gente chama de hemianestesia dolorosa. O paciente perde a sensibilidade, mas tem uma dor muitas vezes insuportável do lado contrário à lesão, muitas vezes com alodinia, estímulos sensitivos que costumam produzir dor, nesse caso produz dor. O paciente não consegue calçar uma meia, não consegue sentir a mão do outro passando sobre o corpo, não consegue colocar um cobertor em cima da perna que dói. Geralmente é de um lado só. Então, a diferença é gritante. Você tem a síndrome de Dejerine uma e Dejerine-Roussy é outra. Em homenagem a Dejerine, que foi um neurologista francês do final do século retrasado, começo do século passado, que descreveu muitas coisas e que também nos deixou como legado, além dos nomes e das síndromes, esse martelinho aqui, né? Que é o famoso martelo de Dejerine. Que é um dos melhores martelos que eu tenho. Só perde para o martelo de Trominer, que é esse aqui. Trominer, Dejerine-Roussy. Trominer, Dejerine-Roussy. Dejerine. Trominer, Dejerine. Trominer, Dejerine. Às vezes eu me confundo, mas eu rapidamente recupero. É um TDAH discreto que eu tenho que me faz fazer isso de vez em quando. Então, aqui nós temos, por exemplo, a síndrome de Wallenberg. Você tem uma alteração contralateral de tato, temperatura e dor. Você pode ter afecção do 9º, 10º e 11º nervos. Ataxia, do mesmo lado. Né? Horner, do mesmo lado. Perda de sensibilidade facial, do mesmo lado. Assim, o dia que vocês viram uma síndrome de Horner, uma síndrome de Wallenberg, vocês nunca mais vão esquecer. Aqui, por exemplo, uma síndrome de Wallenberg, né? Observa que bonito ela. Famosa síndrome dorsolateral do bulbo. E aqui uma visão na ressonância de um Wallenberg. Alguns Wallenbergs, aqui, por exemplo, é uma lesão no cerebelo do mesmo lado. Porque a artéria cerebelar posterior inferior, ela também irriga o cerebelo. Tem alguns Wallenbergs que são mais cerebelares. Outros são puramente bulbares. Esse aqui teve uma discreta lesão no cerebelo. Provavelmente no território de irrigação da paica também. Aqui uma outra, né? Parece um ET, mas não é. Aqui são as duas artérias vertebrais. E aqui você tem, aqui no T2, e aqui no DWI, na difusão, a lesão dorsolateral do bulbo. Eu esqueci só de falar duas síndromes para vocês. São duas síndromes raras, vocês provavelmente nunca vão ver. Mas é interessante que conheçam. Uma síndrome é a síndrome de Opalski. A síndrome de Opalski é praticamente um Wallenberg misturado com uma síndrome bulbar anterior. Você tem um Wallenberg associado com paralisia contralateral do corpo. É muito raro. E uma outra síndrome chamada síndrome de Babinski-Nageotte. A síndrome de Babinski-Nageotte é uma síndrome em que você tem afecção da porção anterior do bulbo, mas também um pouco da porção lateral, só que você pega as vias depois que elas cruzaram. Então você faz uma paralisia ipsilateral. Isso é muito estranho. Você pega a via, o trato córtico-espinhal,
depois da decussação das pirâmides, depois que o lado direito passou para a esquerda e depois que o lado esquerdo passou para a direita. E aí, consequentemente, você faz uma paralisia do mesmo lado. Isso acaba virando um falso sinal localizatório. Você jura que você não está vendo aquilo, mas realmente você está vendo. Você tem uma síndrome parecida com a síndrome de Opalski, ou seja, uma síndrome com várias alterações bulbares, mas com alteração sensitiva, alteração de núcleo bulbar, mas também com uma paralisia ipsilateral, do mesmo lado. Diferente do Opalski, que a paralisia é contralateral, porque a lesão ainda é antes do cruzamento da decussação das pirâmides. Muito bem, gente. A aula é essa. Foi uma aula de 40 minutos, em que a gente tentou falar o máximo possível para vocês de bulbo, para que vocês tentem entender como fazer a diferenciação de síndromes bulbares. Essa aula vai ficar gravada no YouTube. Alguém tem alguma dúvida? Eu demoro para dar aula, mas quando eu dou aula boa, né? Melhor, né, Beatriz? Melhor do que aquele negócio de ficar lendo, né? É bem melhor. Bem melhor. Eu vou fazendo as coisas e aí eu vou mostrando para vocês as figuras. Muito melhor. E são coisas que a gente domina, porque... São coisas que a gente domina. Porque a gente está vendo essa parte vascular praticamente todo dia. Agora, o Opalski eu vi uma única vez. Babinska Nagioti nunca vi. Degerine vi uma única vez. E Wallenberg já devo ter visto mais 10. A Wallenberg é a mais comum de todos. Obrigado, Guilherme. Gente, muito obrigado. Eu agradeço o apoio de vocês. Na próxima semana a gente vai falar sobre ponte. Tá bom? Um abraço para vocês.